Eu sempre falo isso, eu me sinto muito à vontade aqui, né? Eu falo com o meu pastor lá, o pastor Robertinho. Um dia ele virou para mim e falou comigo, falou assim: não, o seu não me preocupa, porque você está bem enraizado aqui, porque você gosta de lado nacional, né? Aí eu falei: pastor, fica tranquilo, né? Enquanto Deus tiver o propósito, a gente continua e os planos deles vão se cumprir. Mas eu fico muito à vontade aqui, amo estar nesse lugar, amo essa igreja, amo as pessoas dessa igreja. E me deram uma tarefa, pastor Luciano. Gente, olha aqui, tem até cafezinho, olha só. Tem café, tem água, meu Deus do céu. Obrigado, querido. Então, eu fico muito à vontade. O pastor Luciano me deu uma tarefa difícil, mas que eu falo com muito prazer. Ele falou comigo: olha, você podia ir lá falar para os homens do seu testemunho profissional, o que você já viveu a nível profissional. E apesar de ser muito novo, né, de ter 39 anos com cara de 25, eu sei, apesar de ser bem novo, já vivi algumas coisas profissionais interessantes. Então, antes de começar a falar para você sobre isso, eu queria te pedir que você, novamente, baixasse sua cabeça por um momento e que a gente possa orar mais uma vez nessa hora. Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui nesse lugar. O Senhor é o autor de tudo aquilo que eu vou falar aqui nesse dia. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, e que à medida com que formos, ó Deus, falando aqui das coisas que o Senhor fez, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, e que os meus irmãos entendam, ó Deus, que somente o Senhor pode fazer essas coisas. A Tua palavra diz para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos entendam que a mão do Senhor fez isso. E que nessa noite haja completa compreensão de que a plena felicidade de um homem, ele está unicamente no Senhor. O Senhor é o único que pode nos fazer felizes, que pode nos fazermos prósperos, que pode nos fazermos, ó Deus, homens que cumprem o propósito. Portanto, me ajuda a traduzir os feitos do Senhor na minha vida, na vida dos que estão ao meu redor, e que o Seu nome seja glorificado mais uma vez. Para isso eu vim aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar, se puderem colocar aqui nesse telão bonito aqui, a foto está bem bonita, mas a Bíblia vai ser mais bonita ainda. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. O texto diz assim, 1 Samuel 18, 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Em outra versão diz assim: Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor era com ele. Então preste atenção no que o texto diz. A Bíblia diz que tudo que Davi punha a mão prosperava. E porque Davi era bom, porque Davi era inteligente, porque Davi era bonito? Não, porque o Senhor era com ele. Em João capítulo 15, o verso 5, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Então eu queria começar falando um pouquinho desses textos. Que Deus era com Davi e ele prosperava. E que Jesus nos ensinou, sem ele nós nada podemos fazer. Então nessa noite, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você pode ser muito inteligente, que você pode ser bem sucedido, você pode vir de uma família espetacular, você pode, ter todas as coisas ao seu favor, e a palavra de Deus continua sendo a mesma para você. Sem Jesus você nada pode fazer. Você vai remar,
né, e não conseguir estar no pleno propósito. Em contrapartida, com Jesus, nós seremos prósperos, sempre, independente de dinheiro. Quando eu falar de prosperidade, eu não estou falando aqui de dinheiro. Por que eu não estou falando de dinheiro? Porque Provérbios fala que há ricos que são pobres e há pobres que são ricos. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a plenitude, a prosperidade, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Amém? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 39 anos, né? Eu sei que não parece, obrigado. Mas eu sou formado em ciências contábeis, me especializei em direito tributário, tenho uma MBA em gestão tributária. Esse ano, completando com o que eu fiz esse ano, eu fiz 29 cursos técnicos na minha área, com o último que eu fiz. E pelo menos 3 vezes no ano, eu paro tudo e sento na cadeira e vou estudar. A gente fala que quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar, não é isso? Trabalho com a parte tributária há mais de 20 anos. Participei de alguns projetos importantes, dentre eles, um dos incentivos fiscais que foram concedidos no estado de Minas Gerais para empresas que trabalham no e-commerce. Eu participei da formatação dele ali na cidade administrativa, discuti o assunto junto pessoas para poder conceder incentivos fiscais. Trabalho com palestras, cursos, já dei palestras para auditórios com 300 pessoas e acompanhando com mais de 5.000 pessoas. E na área profissional, seguindo rumos cada vez bem específicos. Hoje, trabalho com empresas que são empresas bem pequenininhas e trabalho com empresas que têm faturamento na casa de 200 milhões mês. Dos mais diversificados que se tem. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse é o meio. Só que eu vou voltar um pouquinho e vou no início, né? O início funciona assim. Com 13 anos de idade, mais ou menos, 13 para 14, naquela fase de adolescência, conhecendo as coisas, conhecendo as pessoas, conhecendo as amizades. Meu pai foi num dono de um bar que tinha lá próximo de casa, o pastor Luciano lembra, e falou com ele assim: ó, coloca o Tairone para trabalhar com você aí, e detalhe, não precisa de pagar nada para ele não, é só para ele não ficar na rua. Tomara que o pai da César seja assim, né? Só para não ficar na rua. Então põe ele para trabalhar para você aí, só para ele não ficar na rua. E essa foi uma das melhores coisas que eu vivi. Por quê? Porque ali eu fui trabalhar num barzinho, e chapa, e fazendo coisa, e fazendo, etc. E ali eu fui aprendendo a ter responsabilidade, abrindo, fechar, fazendo as coisas. Fiquei ali um tempinho. E a partir dali eu fui para um escritório de contabilidade. Só que antes disso, deixa eu explicar para vocês. Formei em ciências contábeis, mas falo que não sou contador, tá? Sou consultor tributário, especialista em ICMS. ICMS é um tributo estadual, para quem não conhece. E deixa eu te perguntar aqui, quem aqui que é empresário? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos malucos tem aqui. 1 louco, 2 loucos, 3 loucos, 4, 5, 6, 7, tem 8 loucos aqui dentro. Por que louco? Porque ser empresário no Brasil é loucura. Sim ou não? Sim, loucura. Vocês são doidos demais. Mas sua empresa tem um nome, não tem? Tem um nome. Só que na verdade, se você for procurar sobre o contexto técnico, no CNPJ da sua empresa tem um nome. Mas o nome da sua empresa, se você olhar lá na parte técnica, vai te dizer assim:
razão social. Aí está a diferença. Se você é um louco de empreender no Brasil, né, com uma carga tributária altíssima, com uma coisa que você não pode aumentar o salário do funcionário, que você vai pagar 2 vezes mais por causa de tributo, por toda a complexidade que se tem, para que vocês tenham ideia, né, no ano passado, só a nível tributário, para vocês entenderem um pouquinho, no ano passado o Brasil arrecadou mais de 28 trilhões em tributos, 583 milhões somente em ICMS. Isso faz com que o brasileiro trabalhe 5 meses por ano somente para pagar impostos, tá? Só para você ter ideia do que nós estamos falando. Então, quando eu falo assim, você é louco, mas você precisa de compensar isso dizendo o seguinte: minha empresa tem que ter uma razão social, tem que ter um propósito de existir, tem que ter um propósito. Por quê? Porque você já parou para pensar que o salário que você paga para o seu funcionário talvez é um recurso que o cara compra um remédio para a mãe dele, é um recurso que ele paga a escola do filho dele. Então isso tem que nos motivar. Existe um propósito. Eu já fiz trabalhos na empresa com 600 funcionários e nós chegamos lá e a empresa estava à porta de fechar. E depois de 1 ano lá dentro, batalhando, consertando as coisas, buscando pagar menos tributos de forma legal, nós conseguimos reerguer e a empresa conseguiu permanecer. São 600 famílias sendo sustentadas por aquela empresa, porque ela tem uma razão social. Isso enche os meus olhos, porque é a minha participação. Não é só o trabalho, é a razão social. 600 famílias ali se manteram. Então, nós precisamos de entender isso. Então, depois desse período ali, trabalhando num bar, eu tive a oportunidade de ir para um escritório de contabilidade, trabalhar como office boy. Na época ainda existia a função de office boy. Hoje não existe mais, né? Hoje é só Uber. Mas fui trabalhar como office boy. E nesse lugar ali, trabalhando como office boy, só que antes do office boy, eu trabalhava no barzinho, né, lá. E aí, pessoal, eu tive uma carreira bem diversificada. Minha mãe vendia pizza, eu entregava. Minha mãe vendia churrasquinho, eu ficava lá. Minha mãe vendia latinha de cerveja, de refrigerante no show da Praça da Estação e eu ia. Agora tem um que eu não esqueço. Isso tudo aí a gente tirava de letra. Pizza entregava de bicicleta, vendia os churrasquinhos lá na Praça da Estação, aproveitava e via os shows que tinha. Na época não era convertido ainda, bebia metade das latinhas, vendia as outras metades. E aí, aquele trem todo, aquela bagunça toda e tal. Mas teve um que era um problema. Teve uma época que ela cismou de vender verdura. E aí ela falava comigo, você tem que me ajudar a vender verdura. E eu falava, vendo pizza, vendo churrasquinho, verdura não. Por quê? Porque a verdura você tinha que pegar o carrinho de mão, encher de verdura e ir batendo de casa em casa. E eu estava no colégio ainda. E aí na hora que você batia, vinham as meninas da escola. E aí eu pergunta para sua mãe se ela quer comprar verdura. Ô, gente, era a prova, viu? Mas aí vendia verdura. E era assim, 20 centavos, 30 centavos, e tinha que vender, não tinha conversa, tinha que vender. Pergunta sua mãe se ela quer comprar verdura. Né? Os meninos de hoje e tal, se falasse isso, fala, não, manda um WhatsApp, coloca no Instagram, mas bater lá não bate nunca. Aí, quer comprar verdura? Não. Aí passei de vender verdura, cismei que eu queria comprar uma bicicleta, então eu ficava no bar e fazia algum servicinho de servente pedreiro também, né? A forma não era muito não, mas fazia um servicinho de serviço de pedreiro, porque eu queria comprar uma bicicleta. Então fazia o servicinho de serviço de pedreiro e tal, e era benção, fazia. Aí o dinheiro para juntar mais um pouquinho, lavava uns carros no final de semana, né? Dava uma geralzinha nos carros dos amigos que ficavam lá no bar, lá no final de semana. E quando não tinha nada para fazer, ia ali para a chácara da Cutia ali, tirava umas terras pretas, vendia para as donas que queriam mexer no jardim,
Então eu já vendi terra preta, verdura, entreguei pizza, trabalhei de servente de pedreiro e tal. Aí Deus foi bom comigo, eu fui para o escritório de contabilidade ser office boy. Cheguei no escritório como office boy e comecei ali a entregar as coisas, comecei a fazer as coisas, né? E deixa eu só dar a primeira dica para vocês, que eu falo hoje. Estou vendo muita gente nova aqui. Olha só, quanto mais cedo você começa numa profissão, mais rápido você se especializa e você tem retorno disso. Tudo é Bíblia. Olha o que o texto diz em Provérbios 22, 29. Vês um homem que é perito na sua obra, perante reis será posto. A Bíblia já te fala assim, se o cara é bom no que faz, se ele é perito no que faz, sobre reis será posto. Então, quanto mais cedo começar, mais rápido será especialista. O problema é que a galera hoje com 30 anos está pensando no que vai fazer. Não sei se eu faço educação física ou se eu vou para o... 30 anos você já tem que estar na condição de começar a se especializar. Começa cedo. Quanto mais cedo você começar, mais rápido você será especialista, mais rápido terá o retorno. Guarda isso. Ensina isso aos seus filhos. Guarda isso. Mas aí fui para o escritório de contabilidade, trabalhei no escritório de contabilidade, e aí comecei a entregar, fazia o trabalho de entrega bonitinho, etc. Até que um dia a pessoa falou assim, não, me ajuda aqui a lançar umas notas fiscais. E aí eu sentei para lançar as notas fiscais, lançava, escriturava os livros bonitinho, e comecei a perguntar, por que tem que lançar assim? E a pessoa, porque é assim. Por que você faz dessa forma e não dessa? Mas por que isso? Por que aquilo? E a pessoa falou comigo, falou assim, você pergunta demais. Eu falei, mas eu quero aprender. Só faz o que eu estou mandando e está tudo certo. E aí eu fazia o que está mandando, etc, etc. E daqui a pouco estava eu lá de novo. Mas por que você faz desse jeito? E nessa vida, lá por volta dos 15, 16 anos, eu já comecei a aprender a ouvir os nãos que a vida te dá. Porque nem sempre você vai achar um cenário totalmente favorável. E a pessoa dizia, não, eu não vou te ensinar. Não, eu não quero que você aprenda, mas eu quero aprender. E aí eu insistia, olha, me ensina, me mostra como é que é e tal. Onde que eu leio para aprender sobre isso? Não, você só tem que lançar, só lançar. Sabe na empresa que você pergunta para ele assim, pastor, por que você faz assim? Porque meu pai mandou fazer assim. Aí você vai lá no pai, ô pai, por que você fez assim? Porque o meu avô, quando entrou aqui, falou que tinha que fazer assim. E aí ninguém sabe te explicar por que faz assim. Faz porque o outro falou que tem que fazer assim. Então eu perguntei, até um dia que ninguém quis mais responder. E aí eu falei assim, vou procurar outro lugar então para mim. E aí você aprende a segunda coisa. Empresas boas demitem funcionários ruins. E funcionários bons demitem empresas ruins. Tá? Porque se o cara for bom, ele demite a empresa ruim. Ele quer outra coisa, ele quer mais. Então, me chega um colega, office boy comigo, me ensinou como é que fazia para poder andar em Belo Horizonte inteiro e guardar os vale transporte, né? Não pode falar isso que não, né, pastor? Então, mas eu aprendi, naquela época eu aprendi. Não era crente ainda não, gente. E aí nós saímos andando do Barro Preto, ia até o centro, do centro Afonso Pena 4000, descia a Contorno, e ia, voltava para o Barro Preto, fazia tudo, etc. E no final do ano, eles ainda davam para a gente um tênis. De tanto que a gente andava, a gente ganhava um tênis. E era bênção demais, porque era um tênis top, aí a gente podia colocar o tênis, e a gente andava demais. E aí fiquei ali por 2 anos trabalhando, querendo aprender, e a pessoa dizendo que não. Chega um maluco de um colega meu, fala comigo, fala assim, cara, nós somos office boy, a gente está querendo aprender e tal, e o pessoal não quer ensinar, vão sair? Eu falei, vão sair, vão pedir demissão. Vamos pedir demissão? Demissão, bora.
vamos arrumar um lugar primeiro. Falei, então tá. Falei, ó, pegamos o jornal, vimos uma vaga no escritório de contabilidade. O cara foi primeiro que eu, fez a entrevista, o cara gostou dele, contratou ele. E ele falou assim, ele ia trabalhar no departamento pessoal. E ele falou o seguinte, eu tenho um amigo para trabalhar no departamento fiscal. Ele falou, chama ele aqui amanhã. Era sábado. E eu fui lá. Eu cheguei lá, sentei naquele escritório de contabilidade com o dono. E ele falou assim, você faz o quê? Eu falei assim, eu estou treinando para ser auxiliar de departamento fiscal. Estava treinando. Mas no fundo eu era office boy. Mas ele falou assim, tá, mas você está fazendo o que hoje? Eu falei, eu sou office boy, mas estou treinando para ser. E aí ele pegou e falou e tal. E ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho uma vaga aqui no escritório, um escritório bem tradicional do centro, e essa vaga é para ser encarregado do departamento fiscal. E eu olhei para ele e falei, eu aceito, eu topo. Aí ele falou, não, peraí, a vaga é para ser encarregado do departamento fiscal. Ele falou, como é que você vai aceitar, sendo que você não sabe nem fazer o departamento fiscal? Eu falei assim, ó, rapaz, se você me der uma oportunidade, eu vou te surpreender. E esse rapaz olhou para mim assim e falou, tá bom. Irmãos, nessa hora eu não sei se Deus já estava trabalhando ou se ele estava muito desesperado. Porque ele falou o seguinte, eu topo. E aí ele falou, você começa quando? Eu falei, se você quiser agora. Falei, deixa eu só ajustar com a outra empresa lá, para não deixar a outra empresa na mão e vir. Aí fui. Eu cheguei lá para trabalhar no outro dia, uma senhora de uns 70 anos estava indo embora, falou, então, você que vai ser o encarregado aqui? Eu falei, é. Aí ela falou assim, ó, tá aqui o serviço, você tem que fazer isso, isso e isso, tá aqui na sua mesa aqui, e isso vence no dia tal, aqui no dia tal, e ela falava tão rápido, não dava tempo nem de eu anotar. E aí eu anotando tudo, ela falava, entendeu? Eu entendi. Falei, então, boa sorte para você, eu estou indo embora, e daqui para frente é com você. Eu falei, e o restante do pessoal que trabalha aqui? Porque eu fui contratado para ser encarregado. Ele falou, não, você é encarregado de você mesmo, porque é você que vai mandar em você, e você é o auxiliar, então você tem que fazer e colocar. E aí, nessa hora, eu tremi as bases. Porque eu falei assim, como é que é esse negócio? E aí, pessoal, para encurtar, né? Segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite. Não existe sucesso sem assumir riscos. Não existe sucesso sem assumir riscos. O problema é que a galera quer ter sucesso, mas não quer ter risco nenhum. Você lembra de Davi na frente de Golias? Davi passou, deu uma olhadinha para Golias, viu aquele trem todo. E aí Davi olhou de novo, falou assim, como é que é essa parada aí? Ó, se você matar o cara, você vai casar com a filha do rei, vai ser isento de imposto de renda, vai ter alguns privilégios aí. Ele olhou, esse negócio é bom, hein? Vou para cima. Quem que é esse circunciso aí? Vou para cima. Assumiu o risco e foi. Guarde isso. Se quiser vencer na vida, assume risco. Se você não quiser, a galera hoje você fala o seguinte, e aí? Não, eu prefiro ficar ali recebendo seguro-desemprego do que abrir mão da parcela do seguro-desemprego para encarar esse serviço. Vou esperar acabar a parcela para depois ir. Não quer assumir risco. Então, assumiu o risco. Só que a casa caiu, né? E aí, a partir daí, o que eu tive que fazer? O serviço começava 8 horas. 6h30, 6h40 da manhã eu estava no escritório. Todos os dias. 6h30, 6h40 da manhã no escritório. 6h30, 6h40 da manhã no escritório. Acabava às 6, eu saía por volta de 9 da noite, 8h30 e tal. E indo, fazendo, correndo atrás. E eu ligava para uma empresa que me ensinava a trabalhar, que era uma empresa de consultoria. Todo mundo lá já me conhecia. Porque na hora que eu ligava, eu ficava 1 hora no telefone com eles. Eles falavam, olha, aqui a gente só ajuda, a gente não ensina a trabalhar. Não, eu falei, não, mas vocês têm que me ensinar, ué. Eu preciso de aprender. Eu ligava para essa empresa e ficava. E aí foi sábado, domingo, feriado, não sei o que lá mais, e aquele trem toda. E aí fui aprendendo.
as coisas foram resolvendo, fui achando problema no serviço da menina e mostrando para ele, olha, isso aqui estava errado. Ele falou, mas como é que está errado? Eu falei, não, está errado, vou te provar que está errado, que é assim, assim, assado e tal, e tem a lei tal que diz que é assim. E esse cara olhava para mim assim, e com menos de um ano eu tive 3 aumentos de salário. Com menos de um ano, 3 aumentos de salário. E aí ele me deu mais 2 pessoas para me ajudar, e eu já comecei, aí sim eu fui ser encarregado de departamento, né? Louvado seja Deus, né? E aí eu aprendi algumas coisas. Só que eu cometi muitos erros. Um dos erros que eu cometi foi chegar para ele num dia e falar com ele, falar assim, escuta, eu preciso de um aumento de salário. E aí ele falou, tá, me fala. Eu falei, então, eu estou querendo casar e eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar, nesse caso, um carro, eu estou juntando dinheiro e tal, e eu preciso de um aumento de salário. E eu ouvi duramente dele assim, e o que eu tenho a ver com isso? E desse dia eu aprendi que a gente nunca deve de buscar um aumento de salário pelas nossas necessidades. Eu tenho que justificar para a empresa qual é o motivo que justifica dele me dar um aumento de salário. Sabe qual que é o problema? O problema hoje é que o funcionário ele chega e fala o seguinte, o patrão, eu estou precisando de um aumento de salário. Por quê? Porque eu estou fazendo um bom trabalho. Se for lá na minha empresa, vai ouvir de mim falando o seguinte, fazer um bom trabalho é obrigação sua. É obrigação sua. Você recebe para isso. Fazer um bom trabalho é obrigação. Se você quiser algo mais, você tem que fazer algo mais. Bíblia de novo. Porque vocês acharam que aqui eu ia falar só de testemunho e esquecer de Bíblia. Bíblia é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vocês são mandado, vocês são servos inúteis. Por quê? Por quê? Porque fizeram somente o que devia fazer. Jesus estava dizendo para os discípulos, se vocês fizerem somente o que vocês foram mandados para fazer, vocês nada mais são do que inúteis. Por quê? Porque vocês estão fazendo somente aquilo que era para ser feito. A pessoa, para ela querer ter um reconhecimento, para ela receber algo mais, para ela receber algo diferente, para ela chamar a atenção, ela tem que entregar mais do que se espera. Ela precisa de entregar. Ô chefe, eu preciso do aumento de salário porque eu estou fazendo um bom trabalho. É obrigação sua, meu irmão. Se você quiser receber algo mais, você tem que entregar algo mais. Apresenta solução. Pega uma coisa que ninguém quer fazer, joga para o peito. Avalie você que está sentado aqui nesse lugar hoje. Como é que você é dentro da sua empresa? Você é uma pessoa que na hora que chega perto de você e seu chefe olha para você e parece que você é uma estrela cadente, não pode te ver que faz um pedido, né? Aí seu chefe olha para você e fala com você assim, eu preciso que faça isso. Você já resiste. Lá na sua empresa, na hora que tem um desafio, você é o primeiro a levantar e falar, estou dentro. Cai dentro. Por quê? Porque é nessas horas que se mostra diferença. Nessas horas que se mostra diferença. Ninguém quer fazer, cara, eu faço. Sabe fazer? Não sei não, mas vou aprender, eu faço. Encara, isso se mostra diferente. Então, eu já estava muito grato a Deus por aquilo que tinha alcançado. Mas confesso para vocês que eu ainda não estava satisfeito. E aí, o que aconteceu? Aquilo que foi mais lindo que aconteceu na minha vida até hoje. Eu encontrei, aliás, o Senhor Jesus me encontrou e me chamou. E eu, de braços abertos, de peito aberto, aceitei Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu comecei a experimentar uma vida com Deus diferente de uma vida de religiosidade. Eu comecei a ver o Senhor de uma forma tão tremenda. E eu fiquei apaixonado por Jesus.
Só que, como eu comecei a ficar apaixonado por Jesus, eu comecei então a ler a Bíblia. E aí ver que tinha algumas coisas na minha vida que não estava muito legal. Por exemplo, eu comecei a ver que a mentira era pecado. Eu comecei a ver que algumas coisas que eu estava fazendo na contabilidade que eu trabalhava não estava certo. Que o cliente ligava e perguntava, como é que é isso? Eu falava, não, isso é assim assado, e não era nada. Então, o temor do Senhor começou a me incomodar. E eu continuei fazendo. E então, o temor do Senhor começou a me incomodar ainda mais. E eu continuei fazendo e eu comecei a ficar muito triste. Porque eu era muito feliz com o que eu estava fazendo, com os rumos que eu estava alcançando, com os degraus que eu estava construindo. Ali eu já tinha 3, 4 pessoas trabalhando comigo, já tinha total confiança do dono do escritório. Ele já me via como uma pessoa indispensável, mas meu coração começou a se fechar. E eu comecei a perguntar a Deus, falei, Deus, se não tem como mentir no escritório de contabilidade, então eu não quero contabilidade para a minha vida nunca mais. Eu não quero ser contador, porque contador ele precisa de falar mentira para o cliente, e eu não quero mentir. Então eu não quero ser contador. Eu vou ser qualquer outra profissão de menos contador. E fui tocando, porque eu precisava de trabalhar, e fui tocando. Até que um dia eu atendi um telefone, e aí o meu chefe olhou para mim e falou comigo assim, fala que eu não estou aqui não. Eu peguei o telefone na frente dele, ele olhando para mim, e eu falei o seguinte, ele não está aqui não. E aquele dia foi o último momento e foi a gota d'água. Ele foi embora, e eu fiquei no escritório, eu fechei a porta do escritório, e tinha uma mesa assim, outra mesa e um espaço no chão, e já tinha 2 anos que eu estava no escritório. E eu sentei nesse chão, ajoelhei e chorei. Desesperadamente. Porque naquela hora eu falei assim, Deus, eu amo a contabilidade, mas eu não quero isso para minha vida nunca mais. Se for para mim mentir, para mim não ter uma vida com o Senhor, eu vou procurar outro trabalho, que não preciso de mentir, e eu não quero mais a contabilidade. E eu me lembro exatamente disso. Eu sentado no chão, eram umas 9 horas da noite, e eu chorava naquele escritório. Só que a Bíblia diz assim, 2 Crônicas 16:9, afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para aqueles cujo coração é plenamente nele. Eu sabia que Deus estava me vendo, e eu chorava. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje, eu não minto mais. E 8 horas da manhã meu patrão chegou e eu falei, eu preciso conversar com você. E aí ele sentou e falou, então Tânia, pode falar. Irmãos, pensa num camarada que tremia as pernas, que a boca ficou seca, que balançava para um lado, balançava para o outro, de medo, de nervoso, de não sei o que lá mais e tal. Acho que foi uma das conversas mais difíceis que eu já tive. E ele falou, então, o que foi? Me chamava Emerson. Eu falei, Emerson, a partir de hoje, eu não minto mais nesse escritório. Se eu precisar de falar mentira, você pode me mandar embora agora, porque a partir de hoje, você não vai ouvir mentira da minha vida mais. Eu te entendo que você às vezes não pode atender o cliente. Quando você não puder atender, eu vou anotar o telefone, vou falar que você não pode atender, que você vai retornar. Mas a partir de hoje, eu não falo mentira mais. E se for para me mentir, você pode me demitir agora, que eu estou indo embora. Ele falou, mas Tarone, por que isso? Eu falei assim, porque eu entreguei minha vida para Jesus, eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz, eu não abro mão disso.
Se for o caso, você pode me demitir agora. Ele falou, não, calma, você está muito radical. Eu falei, você não viu nada. Eu falei, você está muito radical, calma, nós vamos achar um termo. Eu falei, está avisado? Ele falou, não, tranquilo, vamos dar um jeito. Terceiro ponto, se eu fosse um péssimo funcionário, nessa hora o que ele ia fazer? Beleza, Tainã, segue sua vida. Ele sabia que eu era um bom funcionário. Ele sabia que eu acrescentava para a empresa. Então ele falou, não, calma. E aí no outro dia foi legal, pessoal. Nessa hora eu fiquei legal. Por quê? Porque o telefone tocava, meu colega atendia, ele falava, tô aqui não. E o meu colega, tá aqui não. O telefone tocava, eu atendia e ele falou, pode passar, pode passar. E aí o pessoal começou a fazer um montinho e falar o seguinte, pô, por que se só o Tyrone você atende e eu ninguém atende? Ele falou, não, né, porque eu tenho que atender. Não falava o que era não. Pode passar. E aí os clientes ligavam, essa guia foi calculada errada, como é que é? Eu falava, olha, foi mesmo, você me desculpa, nós vamos resolver e tal. Não, Tyrone, tudo bem, ok e tal. E dali para frente não menti mais. Só que eu sabia que isso não ia durar muito tempo, porque o cenário ia apertar para o meu lado. E eu falei, Deus, me dá uma estratégia, porque eu gosto disso, eu não quero sair daqui. E aí eu falei o seguinte, eu não quero executar mais, eu quero orientar. E aí eu lembrei dos caras que eu ligava, que me ensinavam. Eu ligava e ficava 1 hora no telefone. E aí eu ligava para esses caras, eles me ensinavam. Eu falei, tá aí, eu vou estudar para me ensinar as pessoas e não vou precisar de executar. E chamei o louco do colega meu, falei, cara, eu vou ser consultor. E ele falou, você vai ser o quê? Eu falei, consultor. E aí fui lá, peguei um informativo de uma empresa, tinha o nome do cara lá, falou, o cara é isso, é aquilo outro. Eu falei, eu vou ser igual esse cara aqui. Ele falou, cara, por que você vai ser isso? Eu falei, porque aí eu não preciso de executar, eu vou só orientar. Se a empresa quiser fazer errado, o problema é dele. Eu ensino certo, falo o que é errado e eles decidem. E aí ele falou, beleza, mas você sabe que para você ser consultor, você tem que estudar. Eu falei, tranquilo. O que eu fiz? Peguei lá no escritório de contabilidade, fui para um arquivo, limpei o arquivo todinho, pus uma mesa lá atrás, pus uma cadeira e falei assim, a partir de hoje, vou chegar mais cedo todos os dias, mais cedo ainda, vou sair mais tarde e vou ficar estudando. E 2 horas por dia eu vou tirar e vou lá para trás para estudar. Conversei com meu chefe, falei, eu estou precisando de estudar, para entender essa legislação e tal. Fechado. E aí eu ia lá para trás, no arquivo para estudar. E na hora que eu passava, a galera, lá vai dar aquela mossegada, né? Falava, cara. Falava, não, eu mossego no banheiro, senhor. Eu mossego lá atrás. E aí eu ia lá para trás e estudava. E aí, final de semana eu levava os boletins para casa e lia aquele trem, estudava. Eu falava, eu vou ser consultor. E Deus em todos os tempos sondando para poder entender os planos e propósitos. Um dia, a menina que eu contratei, que era minha auxiliar, vai fazer um teste numa empresa, não passa no teste e conversa com um rapaz e fala comigo assim, olha, o meu responsável lá, o meu encarregado, ele é muito competente, você deixa ele fazer um teste? Deixa. Então tá, essa menina chega no escritório e fala comigo assim, Tyrone, fiz um teste numa empresa, muito difícil, não passei, mas eu acho que dá para você fazer um teste lá. Eu falei, qual empresa? Qual? Na hora que a menina fala o nome da empresa, vou quebrar isso aqui. Era exatamente a empresa daquela revista que eu lia todos os dias. E aí, o que eu ouvi? Falei, é para trabalhar na contabilidade dessa empresa, mas já é um começo, porque se eu trabalhar na contabilidade, da contabilidade eu vou para consultoria.
E aí eu recebo uma ligação de um rapaz, Tairone, estou com uma vaga aqui e você foi indicado e eu queria te chamar para fazer um teste. Irmãos, naquela época eu lembro exatamente, meu salário era R$665, depois de ter aumentado aquelas 3 vezes, tá? R$665. Eu falei assim, vou aí fazer o teste. E aí, eu fui fazer o teste no outro dia. Cheguei lá e tinha uma prova de todo tamanho. Nesse dia eu estudei até tarde, mas já não dava mais tempo. Tinha uma prova, eu fiz a prova. E aí fiquei ali ansioso e aquele rapaz me ligou. E ele falou comigo, falou assim, vem aqui para a gente conversar. E eu fui. E eu cheguei lá e ele falou comigo, falou assim, da consultoria, da área de CMS, primeiro, a vaga é para consultor, não é para trabalhar na contabilidade. E segundo, em 10 anos de empresa, ninguém acertou mais que 60% dessa prova. Você acertou 87% da prova. E aí eu aprendi outra coisa. A Bíblia diz que o justo viverá por... O que eu quero te dizer? Tem muita gente esperando a oportunidade ficar tangível, visível, para começar a se preparar. Quando a oportunidade chega, se você já não estiver preparado, você perde. Eu estudava sem ter nada visível, sem ter nada tangível. Mas nessa época eu já cria no Senhor, já sabia que Ele chamaria à existência as coisas que não são como se já fosse. Então, queridos, quando a oportunidade chegar, você já tem que estar pronto. Pastor, mas eu não estou vendo ainda. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. E crer vai além de ver. Eu não via, mas eu cria que ia chegar. E por crer que iria chegar, eu ia me preparando, porque um dia ia chegar. E aí, irmãos, falei, pronto. Qual que é